Prontinho, pode iniciar. Bem-vindos! Estamos aí juntos para o nosso segundo encontro da nossa disciplina aí de conversão de unidades e medidas na administração de medicamentos. Hoje uma aula extremamente fantástica, onde que nós vamos aqui trabalhar com o preparo de soluções ao princípio da química básica, com aplicação em soluções, porque isso pode virar depois uma formulação lá na manipulação magistral, pode virar uma correção de uma determinada formulação, né? Então, na trajetória farmacêutica do técnico de farmácia, sem dúvida nenhuma, preparar soluções faz parte de toda a sua trajetória profissional. Seja para uso intermediário, seja para poder fazer preparo de soluções para limpeza de áreas, de equipamentos, de superfícies, né? Passamos aí recentemente pela Covid, né, onde que vimos aí, ó, uma formulação à base de gel, né, o álcool 70%, peso, né, essencial aí, né, seja ele líquido, seja ele em gel, para poder ser aplicado aí e ter a profilaxia em um determinado momento em relação ao vírus da Covid, para diminuir a transmissibilidade. Não é que ele fez o papel da vacina, né? Não teve esse poder, mas ele, sem dúvida nenhuma, a partir do momento que essa solução conseguiu diminuir a transmissibilidade, ela teve aí o seu papel social extremamente importante. Então, esse é o nosso grande objetivo dessa nossa aula de hoje. A gente passar aí os princípios, os cálculos e as observações para a gente poder obter as principais soluções utilizadas aí no ambiente de laboratório, seja ele clínico, seja ele magistral, seja ele industrial, tanto a área farmacêutica, quanto a área de mineração, quanto a área de geologia, né? Todas essas áreas precisamos preparar soluções como ferramentas de trabalho ou como uma parte do produto a ser entregue, né? Então, vamos ver aí o que é uma solução, né? A gente tem até uma brincadeira na química, na farmácia, que a gente fala o seguinte: não se precipite, né? Não seja aquele, né, sólido de fundo ali, mas vamos ter as soluções dos problemas, né? Então tem a ambiguidade aí da frase, mas que traz toda a essência da definição de uma solução. Ela quer resolver um problema analítico seu, ser útil num processo analítico seu, ser uma solução importante para que você possa utilizar no seu dia a dia profissional, né? E vamos falar aí das três principais utilizadas no nosso dia a dia, que é a concentração percentual. Agora há pouco dei, inclusive, o exemplo de uma delas, o álcool 70% massa-massa, ou peso-peso. É um exemplo aí da concentração percentual. A outra, muito comum em dados toxicológicos, em dados ambientais, em algumas formulações, é a chamada ppm, partes por milhão, que, na realidade, a gente trabalha com uma concentração comum, desde que a massa esteja em miligramas e o volume esteja em litros. Ou, se ela for uma solução sólida, a massa do soluto está em miligrama
e o total ali da minha solução em quilograma. Então, também é importantíssimo a gente saber a concentração comum em ppm. E uma das que é mais utilizado em termos analíticos, a farmacopeia, análise de alimentos, análises clínicas, análises ambientais, sem dúvida nenhuma, a concentração molar, a concentração em mol por litro. Outra aí também muito bem aplicada, muito bem necessária dentro do contexto das soluções que a gente precisa trabalhar. E independente do tipo de solução, se eu quero ganhar tempo e se eu quero economizar o meu reagente puro, muitas das vezes eu posso aplicar a diluição de soluções. Então, eu posso, a partir de alguém que está mais concentrado, aplicar a lei da diluição e obter uma solução mais diluída. É aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, até empiricamente. Eu pego 2 tampinhas da água sanitária e completo para 1 litro de água. Você fez ali a diluição, né? Economizou aquele reagente mais puro, que é mais caro, né? E conseguiu ter uma solução que te atende, que te aplica, economizando tempo, né, de preparo, e o custo final também ficou ali mais barato, que você economizou, né? Mas não perdeu a eficiência, isso aí que é importante, da solução diluída em relação à solução concentrada. Então, o primeiro passo, primeira atribuição nossa nesse dia de hoje é não ter dúvida do que é uma solução. E aí a gente volta lá no conceito básico da química. O que é uma mistura homogênea? Uma mistura homogênea, eu posso ter vários componentes, mas todos estão solúveis em um veículo, que a gente vai chamar aqui de solvente. Então, no macroscópico, no meu olho nu, e se eu levar também ao microscópio óptico, eu só vou ver uma única fase. Todo mundo ficou completamente solúvel ali. Então, quando isso acontece, nós estamos diante de uma mistura homogênea, que é a solução. Ok? Então, por natureza química, solução é uma mistura homogênea. Eu posso ter um ou mais componentes, mas todos eles estão solúveis naquele meio. Eu vejo ao meu olho nu e ao microscópio óptico uma única fase. Então, estamos diante de uma mistura homogênea. E a partir de hoje, mistura homogênea para você é uma solução. Se eu tenho 2 ou mais fases, aí eu não posso chamar de solução. Aí eu vou chamar uma mistura heterogênea ou coloidal. Mas ela geralmente não tem a principal característica de uma solução, que é a homogeneidade. Ó. Quando eu falo de mistura homogênea, a principal característica é que ela, como o próprio nome diz, homogênea. Em todas as fases, eu tenho a mesma proporção soluto-solvente. Se eu pegar na parte de cima, se eu pegar na parte de meio, se eu pegar na parte do fundo, eu tenho sempre a mesma proporção, massa pelo volume. Isso é uma distribuição homogênea.
e é característica de mistura homogênea ou solução. Mistura heterogênea não se encaixa aqui, porque eu tenho separação de fases. Então, se eu pego em cima, eu só peguei o soluto. Se eu pego no meio, às vezes está misturado. Mas se eu pego embaixo, eu só vou pegar o soluto. Beleza? Porque teve separação de fases. Então, a mistura heterogênea não tem o princípio da homogeneidade em todas as partes, vamos dizer assim, que tem a mistura homogênea ou solução. Então, se eu vou preparar uma solução, eu tenho que ter, no mínimo, uma substância que vai ser dissolvida, solubilizada em um líquido. Ou não só em líquido, mas em uma outra substância. Então, eu estou diante do que eu chamo solvente. Ok? E o líquido que vai ser utilizado para poder fazer essa solubilização, eu posso chamar de, perdão, o contrário. A substância, vamos voltar aqui, e eu acho que eu falei o contrário aqui intuitivamente. Vamos voltar e corrigir, se necessário. A substância que vai ser solúvel, eu chamo de soluto. E o líquido que vai ser utilizado para solubilizar, para dissolver todos aqueles sólidos ou aquelas substâncias que são soluto, eu vou chamar de solvente. Então, toda solução vai ter, no mínimo, um soluto e um solvente. Quando a gente fala de mistura homogênea, que é a solução, ela não necessariamente é só líquida. Eu posso ter o gás, igual a gente está aqui respirando, ó. O CO2, o O2, o nitrogênio. Estou tendo aqui uma solução gasosa. Eu posso ter a água carbonatada, né? Eu posso ter um líquido misturado com um líquido. O meu soluto pode ser líquido e o meu solvente líquido. Eu posso ter um sólido com um líquido. Eu posso ter um gás com outro gás. Foi o exemplo que eu dei aqui do ar. E também posso ter, por exemplo, um sólido com sólido. A dipirona com cross-carbelose, eu só vejo ali uma fase sólida, uma solução sólida, né? Uma mistura homogênea sólida. Quem que determina o fenótipo, ou seja, o aspecto, a forma que eu vejo uma solução, geralmente é o solvente, porque geralmente ele está em maior quantidade. Então, se eu pego açúcar com água, no final eu vejo uma mistura homogênea líquida, porque a água está em maior quantidade do que o açúcar, né? Show de bola! Então, características fundamentais e que vocês precisam saber que definem uma mistura homogênea ou solução. As partículas estão distribuídas de forma uniforme. É como se eu tivesse concentração, massa dividido por volume. Em todas as partes, em cima, meio, baixo, né, lateral, eu tenho a mesma proporção massa-volume. Não varia numa solução. Isso é o que dá o princípio da homogeneidade. Todas as partes que eu pipetar ali, eu tenho a mesma proporção soluto-solvente. Solução. Mesmo que eu deixe ela parada de hoje para amanhã, de amanhã até no final de semana, ela não se separa pelo repouso.
Então, a mistura homogênea, ela não se separa no repouso. Ao contrário, mistura heterogênea, que não é solução, é uma mistura heterogênea, se eu deixar ela em repouso, ela pode se separar, ok? Mas a solução, a mistura homogênea, não se separa com o repouso. Por isso que suspensão, que é uma mistura heterogênea em termos de fármaco, vem lá escrito: agite antes de usar, porque separou fases. A solução, o xarope, que é uma solução, você não precisa agitar antes de usar, porque ele não separa fases. Mas a suspensão, por exemplo, de amoxicilina, de azitromicina, precisa ressuspender, porque teve separação de fases para distribuir de novo o soluto ali. Ok? Mas na solução não tem separação de fases. Ok? A solução, mistura homogênea, não se separa por filtração. Exemplo clássico disso é a gente fazer o café da manhã. A gente ferve a água com açúcar, depois passa pelo filtro que tem o pó, mas a água, né, solubiliza ali um pouco da cafeína, mas o doce passou junto com a água. O açúcar não ficou retido ali no pó, né, junto com o pó no filtro. Então, é um exemplo clássico que é a mistura homogênea. Uma vez que eu estou solúvel naquele soluto, naquele solvente, perdão, o meu soluto está solúvel naquele solvente, ele não se separa por filtração simples. Ok? Filtração simples não separa mistura homogênea. Para eu separar uma mistura homogênea, eu preciso de testes físico-químicos ou métodos de separação físico-químicos especiais, como a destilação. Porque aí, ó, eu tenho, por exemplo, o açúcar que vai ebulir em uma temperatura e a água em outra temperatura. Então, eu vou separar baseado no ponto de ebulição. Então, filtração simples não separa solução, não separa soluto solvente. Para eu separar uma solução, ou seja, uma mistura homogênea, eu preciso utilizar métodos físico-químicos especiais. Por exemplo, o mais comum, a destilação. Ok? Eu tenho que lembrar, olha o vermelhinho que está aí agora. Principal característica de uma solução, de uma mistura homogênea: a concentração, a proporção de massa presente na solução é a mesma em qualquer uma das partes que eu pegar. A proporção massa soluto pelo volume dissolvente é a mesma. E aí eu garanto a minha concentração. Fatores que afetam a solubilidade e que auxiliam no preparo de uma solução, que favorece o preparo de uma solução. Primeira delas, lei química do semelhante. O semelhante dissolve, solubiliza o semelhante. Então, soluto polar vai ser solúvel em solvente polar. Quem é polar, lembra que tem afinidade com a água, é hidrofílico. Então, polar solubiliza com polar. Hidrofílico polar solubiliza com hidrofílico polar. Ok? Agora, óleo e água. A água é polar, o óleo
apolar ou lipofílico? Não mistura. É mistura heterogênea, então não é uma solução. Para eu pegar agora uma gordura, um óleo, uma substância lipofílica ou apolar, eu tenho que solubilizar em outra substância lipofílica, gordura apolar. O apolar ou lipofílico se dissolve, se solubiliza em outro lipofílico. Então, você pode ter soluções com base aquosa, que o soluto solubilizou em água, e você pode ter solução com base oleosa. Algumas injeções, por exemplo, né, são base oleosa, onde que você tem um fármaco apolar que está dissolvido numa base oleosa. Apolar lipofílico se dissolve, se solubiliza na gordura no lipofílico. Então, para preparar uma solução, primeiro passo, ter claro a lei do semelhante química. Polar solubiliza em polar. Apolar solubiliza em apolar. Outra coisa, se eu fosse preparar o café da manhã e ficasse com açúcar para solubilizar sem aquecer a água, iria demorar um tempão. Mas aí eu coloco a água para aquecer, coloco o açúcar, rapidinho ele solubiliza. Então, a temperatura é um fator que pode auxiliar na solubilização de muitos solutos em determinados solventes. Então, a solubilidade tende a aumentar com o aumento da temperatura soluto-solvente, mantendo determinadas proporções. Né? Outra coisa, se eu agito, eu facilito a energia cinética para as moléculas irem se batendo e solubilizar mais rápido. Então, a vibração, a agitação favorece também a solubilização. Então, no preparo de soluções, esses três fatores precisam sempre ser levados em conta, que podem favorecer o preparo da solução. Polar se solubiliza em polar. Apolar se solubiliza em apolar. O aumento da temperatura tende a aumentar a solubilidade soluto-solvente. E o aumento da agitação ou vibração também tende a aumentar o processo de solubilização. Pode ser agitação mecânica, por exemplo, ali com o bastão de vidro e o becker, e já existem também equipamentos que favorecem aí a vibração, por exemplo, como o ultrassom, que a vibração ultrassônica vai ali dando a vibração e vai fazendo a solubilização, auxiliando na solubilização. Deu uma paradinha até aqui, observe se tem dúvida, qualquer coisa já anote aí sua dúvida, já tenta pegar, qualquer coisa já envia para a Lívia, para a Júlia, qualquer coisa elas também me acionam, para que a gente possa ir tirando as dúvidas. Dando sequência, então, chegamos no nosso primeiro, né, tipo de solução, muito comum também no nosso dia a dia, a chamada concentração percentual. E um detalhe importante quando a gente fala aqui da concentração percentual é a gente saber ler. Percentual quer dizer que é em 100 de alguma coisa. Então, se eu tenho massa por volume, qual que é a quantidade em 100 mililitros? Que o volume está para 100 mililitros, massa por volume. Então, eu tenho que aprender a ler, 12%, quer dizer que é em
concentração em percentual. Percentual aqui está em volume, que é o último. E a massa está em 12. Então, eu tenho 12 gramas de NaOH em 100 mililitros de solução. O primeiro passo é aprender a leitura na concentração percentual. O último dado é o 100. Como aqui está em volume, 100 mililitros. Se tivesse gramas, seria 100 gramas. Mas 12% massa. Massa em gramas. 12 gramas em 100 mililitros. Primeiro passo para poder a gente ler. Então, ó, massa por volume. Deixa eu tentar pegar a anotação aqui. E aí, feito essa leitura, eu vou preparar baseado numa regra de 3 aquilo que eu preciso. Então, ó, descreva como preparar 250 mililitros de uma solução cloreto de sódio, NaCl, 2% massa-volume. Então, nós aprendemos a ler. Ó. 2 é da massa, percentual é do volume. 2 está em massa. Então, eu tenho 2 gramas do meu NaCl para o meu volume, que é 100 mililitros. Só que eu não quero preparar 100 mililitros. Eu quero saber qual é a quantidade em gramas que eu quero para eu preparar 250 mililitros. Notem, a concentração percentual ela é feita por regra de 3. A partir do momento que eu li, 2% é 2 gramas em 100 mililitros, em percentual. Só que eu quero preparar 250. 250 quer dizer que eu vou precisar pesar X gramas do meu NaCl. Então, aqui agora, regrinha de 3. Vou responder aqui em cima. X vezes 100 x multiplica o 100, cruzando em cruz, que é igual a 2 vezes 250. Ó, x vezes 100 é igual... Então, para finalizar, o que a gente tem aqui? Preciso isolar o x. 2 vezes 250, 500. O 100 está multiplicando, passa dividindo. Quer dizer que eu vou precisar pesar lá na minha balança 500 dividido por 100, 5 gramas. Ficou meio aqui em cima um do outro. Deixa eu ver se eu consigo arrastar aqui. Isso, pelo menos saiu. Então, se eu fosse preparar 100 mililitros, eu iria pesar 2 gramas. Mas como eu preciso fazer 250 mililitros, quer dizer que eu tenho que pesar 5 gramas. Considerando que a pureza do NaCl é 100%. Que é o que o número 2 quer mostrar agora. O que o número 2 aí tem de diferente em relação ao primeiro? Ele deu agora a pureza. Então, considerou 2% massa-volume, mas o NaCl que ele está usando agora está impuro.
Ele está com 87,5% de pureza. Então, eu tenho que fazer a correção. Ó. 5 gramas, considerando o cálculo anterior, já que são os mesmos dados, 5 gramas de NaCl, se eu pesar isso só, eu estou levando só 87,5%, que é a pureza dele. Então, quanto que eu preciso pesar realmente para que eu possa ter 100% de pureza? É o que a gente chama aqui a correção da pureza. Muito comum nas matérias-primas farmacêuticas. Então, regra de 3, da mesma forma. Multiplicar em cruz. Deixa eu ver se eu consigo. Diminuir o tamanho aqui para poder usar aqui. Isso, quer dizer, ó, x vezes 87,5 é igual a 5 vezes 100. Quer dizer que essa matemática vai dar que o meu x, 5 vezes 100, dividido por 87,5. Usando a calculadora aí para ajudar a gente. Essa não deu para fazer com calculadeira, não. Vamos usar a calculadora mesmo. Cinco vezes 100 dá 500, dividido por 87,5, 5,71 gramas. Quer dizer que o meu X, vou colocar aqui em cima, 5,71 gramas. Ou seja, se eu for considerar que a minha matéria-prima veio com o laudo do fornecedor com 100% de pureza, eu vou pesar 5 gramas. Só que como ele está com 87,5% de pureza, eu tenho que pesar, corrigindo, 5,71 gramas e solubilizar em 250 mililitros de água para obter a minha solução. Pare aí, verifica se tem dúvida, refaça os cálculos. O importante é não prosseguir com dúvidas. Agora, o próximo, olha só. Percentual ainda, só que agora massa com massa. Então, o número vai no primeiro, que é massa, então em gramas, e o segundo, que é o percentual, também em massa. Então, agora em 100 gramas. Então, como que a gente lê 8% massa-massa? 8 gramas em 100 gramas de solução. Então, eu tenho 8 gramas de NaCl em 100 gramas de solução, porque os dois estão em massa. E aqui o cuidado que tem que ter quando se prepara a solução. Tem que estar tudo na mesma unidade. Né? Então, olha só. Como que eu vou preparar 2% massa-massa? Lemos 2 gramas em 100 gramas de solução. Mas eu não quero preparar 100 gramas. Eu quero preparar 2,5 quilogramas. Quilograma com grama. Eu tenho que passar para a mesma unidade. Então, eu vou passar
2,5 vezes 1.000 para eu ter grama. Então, X gramas eu vou precisar pesar para eu ter 2.500 gramas, que é 2,5 quilograma. Eu tive que passar quilograma para grama, para ficar grama embaixo de grama. Agora, regra de 3. Quer dizer que o meu x multiplica em cruz, vai multiplicar o 100, 2 vezes 2.500, passo 100 dividido por 100. Quer dizer que o meu x aqui vai ficar 2.500 vezes 2, 5.000, dividido por 100. Corta o zero com o zero, quer dizer que o meu valor de x aqui, 50 gramas. Quer dizer que é 50 gramas. Considerando que o NaCl está com 100% de pureza. Mas embaixo ele falou que agora é o mesmo peso, é a mesma concentração, só que a pureza está 95%. Então eu tenho que fazer a minha correção. Semelhante ao que a gente fez no outro. Ó. 50 gramas, se eu pesar, eu estou levando só 95% do que eu preciso, que é a pureza dele. Quanto que eu preciso pesar? X, para eu ter a pureza de 100%. Então, se a matéria-prima tivesse com 100% de pureza, teria parado já no primeiro. Só que como ela tem pureza, eu tive que prosseguir. Regra de 3. O meu x, então, vai ser igual a 50 vezes 100 dividido por 95. O meu x vai ser igual... Vamos usar a calculadora aqui. 50 vezes 100 dividido por 95. 52,63. 52,63 gramas. Então, vou pesar 52,63 gramas e solubilizar, né, em nesse nosso caso aqui, 2.500 gramas. Então, diferença aí, aproximadamente aí, 2.438, 48, né? De soluto, já que aqui é uma solução sólida. Ele quer em quilogramas. Dê uma parada, faça uma análise, se dúvidas, faça. E aí nós vamos para o último caso percentual. O primeiro foi massa-volume. O segundo, massa-massa. E agora, então, nós vamos para o volume-volume. Eu tenho o meu número em volume, então em mililitro, para o meu volume final em 100 também em volume, 100 mililitros. Então, 90% volume, como que a gente lê? 90 é do primeiro V, 90 mililitros, e o percentual do segundo volume, então em 100 mililitros de solução. 90 mililitros de etanol em 100 mililitros de solução. E aí, diante disso, como preparar aqui, 5 litros, cuidado com as unidades, para preparar a regra de 3, sempre embaixo de cada unidade, a mesma unidade. Eu quero
5 litros de uma solução, 7,5% volume, volume. Então, ó, 7,5 mililitros em 100 mililitros de solução. Só que eu não quero 100 mililitros, eu quero 5 litros. Litro e mililitro. Então, tem que passar litro para mililitro. 5 vezes 1.000, 5.000 mililitros. Então, qual que é o volume que eu vou fazer? Para mim fazer 5.000 mililitros. Mililitro embaixo de mililitro. Agora fez ok. Então, agora a regra de 3. X vezes 100 vai ser igual a 7,5 vezes 5.000. O 100 eu já vou passar dividindo. X vai ser igual a 7,5 vezes 5.000 dividido por 100. 375 mililitros. Então, se o meu etanol tivesse com 100% de pureza, eu iria parar aqui, 375 mililitros, e completava o volume para 5 litros ou 5.000 mililitros. Só que ele mesmo falou, ó, não está puro. Ele está com a pureza de 63,5. Então, eu tenho que fazer a correção. 375 mililitros equivale a 63,5%. Quanto que eu vou precisar para que eu possa corrigir a pureza para 100%? Então, aí fazendo a regra de 3, vai ficar 100 vezes 375 dividido por 63,5. Quer dizer que eu tenho que levar 590,55 mililitros. Então, para preparar essa solução, eu tenho que pegar 590,55 mililitros do meu etanol e completar no balão volumétrico para 5.000 mililitros ou 5 litros. Aí, obtemos aí o valor. Então, os 3 tipos de concentração percentual: massa, volume, massa, massa e volume, volume. Muito usual aí na nossa área. Deu uma parada aí de novamente, stop no vídeo, refaça o cálculo, verifica se há dúvidas. E aí a gente chega na outra que a gente chama concentração comum. Como o próprio nome dela está dizendo, comum. É a primordial, a primária. Eu pego uma massa e divido pelo meu volume. Concentração comum, a massa do meu soluto dividido pelo volume. Então, se a minha massa é em miligrama e o meu volume é em litro, eu vou ter miligrama por litro. Se a minha massa é em grama, o meu volume é em litro, eu vou ter, por exemplo, grama por litro. Precisa guardar isso. Concentração comum é a massa do meu soluto dividido pelo volume da solução. E aí, a unidade de massa que você usa e a unidade de volume que você usa vai dar a unidade final da concentração. Então, ó, descrever como preparar 250 mililitros de uma solução aquosa, dissolvendo 500 miligramas, qual a concentração dele.
Opa, concentração comum. Então, concentração comum, a massa do meu soluto dividido pelo volume. Nesse nosso caso aqui, concentração, massa do meu soluto, 500 miligramas. Volume, que eu quero final da minha solução, 250 mililitros. 250 mililitros. 500 dividido por 250 dá 2. Como a minha unidade de medida? Vou colocar aqui em cima. Quer dizer que a minha concentração deu 2. Minha unidade de massa foi em miligramas, eu não converti. E a minha unidade de volume foi mililitros. Então, concentração 2 miligramas por mililitro. Em um concurso, em uma seleção, processo seletivo prático, às vezes ele pode colocar lá, ó, as respostas podem estar grama por litro, grama por mililitro. Aí é só prestar atenção e fazer a correção com aquele parâmetro que precisa. Mas, concentração comum, a mais simples de todas. Massa dividido por volume. Ok? A massa do meu soluto dividido pelo meu volume. Verifica aí se há alguma dúvida. Refaça o exercício. E aí, eu vou até passar aqui um pouco à frente. E daqui a pouco eu volto lá. O outro tipo de concentração comum, mas que ele te pede as unidades, é a ppm, ou partes por milhão. E aí, se mandar você fazer, faça uma solução 50 ppm, faça uma solução 100 ppm. Mas por onde eu começo? Beleza? Guardem sempre isso. ppm é miligrama por litro, ou miligrama por quilolitro. Então, se eu quero preparar uma solução líquida, ppm, ou estou lendo lá no rótulo, por exemplo, da água, e o teor de cálcio ali, 50 ppm. O que isso significa? É 50 miligrama por litro. Se é uma solução sólida, é miligrama por quilograma, porque 1 litro é 1.000, um litro é 1 quilograma. Então, bora lá. Ó. Solução 50 ppm. Vamos aprender a ler. É uma solução comum. É a minha massa em miligrama, mas o meu volume em litros. ppm é um tipo de solução comum, relação massa-volume. Só que aqui ele quer a massa em miligrama e o volume em litro. Se for uma solução sólida, a massa em miligrama e o total de solução ali de volume, mas em sólido, né, vai ser em quilograma. Então, aqui, ó, ele pede, ó, descreva como preparar uma solução 120 ppm de HCl e ele deu o valor de densidade. Por que ele deu o valor de densidade? Porque líquido é mais fácil eu medir o volume do líquido do que pesar o líquido. Então, é um exercício que ele já vai engrenar as duas coisas. O seu soluto aqui é líquido, beleza? E ele te deu a densidade para você fazer a conversão. E ele já mostrou que não está puro, 94,5. Então, vários cuidados aqui, ó. 120 ppm.
Então, eu quero saber a quantidade de HCl que eu vou precisar. E ele não deu aqui a quantidade de volume, né? Vamos colocar... Não, 120 ppm já te deu, beleza? Então, ó, vou começar aqui em cima. Concentração ppm. A minha massa em miligrama. A minha massa tem que estar em miligrama, dividido pelo meu volume em litros. Eu quero preparar uma de 120. Qual é a massa de HCl que eu preciso para 1 litro de solução? Já que ele quer em ppm, mas ele poderia ter colocado aqui, por exemplo, em 500 mililitros. Aí eu teria que passar 0,5 litros. Atenção para isso. Então, a massa que eu vou precisar aqui, o 1 está dividindo, passo multiplicando, 120 gramas de HCl. Mas aí é aquilo que eu falei. O HCl, ele é líquido. Se fosse um soluto sólido, eu poderia já pegar 120 gramas e vou lá pesar. Só que aqui agora, isso está 1 litro, né? Só que ele é líquido. É mais fácil eu medir o volume do líquido. Então, qual fórmula eu posso converter massa em volume? A densidade. Densidade, massa dividido por volume. Então, quando eu tenho a densidade, ó, massa dividido por volume. Qual que é o valor da minha densidade? 1,8687. Qual que é a massa? 120 gramas, dividido pelo volume. Fazendo aqui, ó, o volume está dividindo, passo ele multiplicando, 18687, passo dividindo. Então, o meu volume vai ser 120 dividido por 1,8687. Volume que eu vou precisar pipetar aqui vai ser igual 120 dividido por 18687. Vou usar a calculadora aqui para ajudar. 120 dividido por 1,8687. Deu 64,22. 64,22 mililitros. Então, eu pipetaria 64,22 mililitros do HCl se ele tivesse puro. E aí ele ainda mesmo desmembrou ali, ó. Não está puro. Está 94,5. Então, eu ainda tenho que fazer correção. Então, não é o B, aqui é a continuação ainda do A. Tá bom? O B vai ficar para vocês fazerem em casa. 64,22 mililitros. Eu estou levando só 94,5% dele. Eu preciso pipetar a quantidade X para eu ter 100% corrigido. Fazendo aí essa matemática, né, vai ficar
100 vezes 64,22, 100 vezes 64,22, dividido por 94,5. Deu 67,96. 67,96 mililitros. Então, como eu prepararia essa solução? Vou pipetar 67,96 mililitros do HCl e completar no meu balão volumétrico para 1 litro. Homogenizo, né? Rotulo, e está aí a minha preparação por milhão nesse sentido, né? Verifiquem aí, refaçam o cálculo da questão A, e na sequência, vocês em casa, dever de casa, fazer a B. ppm, concentração, massa em miligramas por litro. Então, litro, 1 litro. Você quer preparar aqui 1 litro. Se você dá volumes diferenciados, tem que passar para litro. Se falar 800 mililitros, 0,8 litros. Lembrem disso. Unidades são fundamentais quando a gente fala do preparo de solução. Então, foi um tipo de concentração comum, mas que ele te pede a unidade, ppm. Então, é miligrama por litro, ou miligrama por quilograma. O outro tipo de solução necessária dentro dessa nossa atribuição aí é a molaridade, ou concentração molar, ou melhor, mol por litro, né? Então, concentração molar, representada geralmente por um Mzão, ok? É a concentração, número de mols, dividido pelo volume em litros. Então, mol por litro. Então, concentração molar é igual ao número de mols, que é o Nzinho, dividido pelo volume em litros. E aqui a gente lembra de uma coisa. Quando a gente vai no supermercado comprar arroz, é no quilo. Compramos refrigerante no litro. E a química, ela quantifica a quantidade de matéria em número de mols. Então, a gente pode ter aqui ainda, o que é número de mols, que é o Nzinho. Nzinho pode ser a massa do meu soluto dividido pela sua massa molar. Então, eu posso, matematicamente, ter uma fórmula substituída, que é a mais comum de ser utilizada. Ó, molaridade e número de mols. O que é número de mols? Massa dividido pela massa molar. E embaixo você já tem o volume, ó. Então, vai ficar número de mols, que é o Nzinho, dividido pela massa molar, vezes o volume em litros, no denominador. Então, molaridade pode ser representada, número de mols dividido pelo volume, só que é difícil trabalhar aqui com o número de mols. Então, eu quero transformar em massa. Então, o número de mols é massa dividido por massa molar. Substituindo isso, então, na fórmula, molaridade é a massa do meu soluto, dividido pela massa molar dele, vezes o volume em litros. Sempre usar aqui o volume em litros. É exatamente o que ele mostrou aqui, ó.
Molaridade, número de mols dividido pelo volume em litros. Número de mols, ou quantidade de matéria, massa dividido pela massa molar. Fazendo a substituição, molaridade, então, vai ser a massa dividido pela massa molar vezes o volume em litros. Então, agora está fácil. Ó. Uma solução aquosa de ácido sulfúrico tem concentração 2 mol por litro. Quer dizer que eu tenho 2 mols de ácido sulfúrico dissolvidos em água, suficiente para 1 litro. E como que a gente prepara essa solução? Ó, descrever como preparar 500 mililitros de solução de HCl. Deu densidade, opa, porque vai ser mais fácil medir o volume e a pureza 94,5. Então, o primeiro passo, qual que é a massa do meu soluto? Molaridade é a massa do meu soluto, dividido pela massa molar dele, vezes o volume em litros. Não esquece disso. Qual a concentração molar que eu quero? 2,5. Qual que é a massa que eu preciso dele? É o que eu quero calcular. Massa molar do H2SO4. Então, ó, pegando do HCl. O hidrogênio vale 1, eu pego lá na tabela a massa dele, e o Cl vale 35,5. Então, 1 mais 35,5 quer dizer que a minha massa molar aqui deu 36,5. Vezes o volume em litros. 500 mililitros dividido por 1.000 quer dizer que é 0,5 litros. Ah, professor, de onde que surgiu esse 36,5? Massa do hidrogênio é 1, do Cl 35,5. 35,5 mais 1, 36,5. Onde que apareceu esse 0,5? 500 mililitros. Eu quero, então, 0,5 litros. 500 dividido por 1.000, 0,5. Isolando agora o Mzinho, o que eu fico? Tudo ali está dividindo. 2,5 vezes 36,5 vezes 0,5. Então, a massa que eu preciso do HCl, vou usar a calculadora de novo para ajudar. 2,5, opa, para pagar o resultado anterior. 2,5 vezes 36,5 vezes 0,5. 46. 46,63 gramas. Só que o HCl, ele é líquido. Então, eu pesar o líquido é mais difícil do que eu medir o volume do líquido. Então, qual fórmula eu posso usar aqui para converter massa em volume? Densidade. Por isso ele te deu ali. Aí, quando ele não dá, como que eu fico sabendo? Vai lá e olha o frasco. Se ele é sólido, você iria parar aqui. Iria só fazer, a partir daqui, a correção da pureza. Só que como ele é líquido, fui lá e olhei, ele é líquido, no rótulo dele vem a densidade. Então, densidade é massa por volume. A densidade dele, 1,8687. A massa que eu preciso, 46,63. Isso vai ser dividido pelo volume.
Quer dizer que fazendo essa matemática, vou colocar aqui embaixo. O volume ser igual a 46,63 dividido por 1,8687. 24,95 mililitros. Então, se a pureza do HCl estivesse 100%, eu iria pipetar 24,95 mililitros para um balão de 500 mililitros e completar o volume com água até 500, homogeneizar, rotular e tudo. Só que a pureza está 94,5. Então, eu ainda tenho a etapa de corrigir a pureza. Então, continuando aqui embaixo. Beleza? Não é ainda o 7 aqui, não. O 7 é para vocês fazerem em casa. Mas, só terminando o 6 aqui. 24,95. 24,95. Eu estou levando só 94,5%. Quanto que eu preciso para eu ter a correção para 100%? Então, fazendo essa matemática, fazendo essa correção, o volume corrigido vai ser 24,95 vezes 100 dividido por 94,5. 26,40. Então, na realidade, eu preciso pipetar 26,40 gramas, colocar no balão de 500 mililitros e completar o volume com água para 500 mililitros, homogeneizar e obter aí a solução molar ou mol por litro do meu soluto, né? Aqui, líquido. Por isso que eu precisei fazer a correção da densidade para corrigir massa para volume. O de baixo, ele trabalha só com o sólido. NaCl é sólido. Então, veio para em massa, de massa você já faz correção sem precisar usar a densidade, porque aqui o soluto é sólido. Pare aí, refaça o exercício 6, faça o 7, verifique se tem dúvidas, acione as dúvidas. E depois, a gente chega, então, ao cálculo da diluição. Ou seja, a partir de alguém concentrado, eu vou obter alguém diluído, economizando tempo e economizando também reagentes. Serve para qualquer tipo de solução. A diluição pode ser realizada, pode ser feita, a regra da diluição, a aplicação da fórmula da diluição pode ser utilizada para qualquer tipo de solução. É a concentração 1 vezes o volume 1, que refere-se ao concentrado. É igual à concentração 2 vezes o volume 2, que refere-se ao diluído. Ou concentração inicial vezes volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final. O inicial, ou 1, se diz respeito, concentração e volume do concentrado. E o 2 se refere à concentração e o volume do diluído.
Então, para qualquer tipo de solução, pode ser aplicado a regra da diluição. Então, olha só que fácil. Tem-se no laboratório, eu sempre gosto de desenhar. Dou essa dica. Desenha um frasquinho que é do concentrado, desenha um frasquinho que é do diluído. E aí você coloca os valores que você tem para cada um deles. Então, tem-se no laboratório uma solução estoque, que já está lá, então ela é do concentrado, 0,1 molar. E necessita-se preparar um volume de concentração diluída, ó, 100 mililitros do diluído, e a concentração do diluído, então ele quer saber, ó, qual que é o volume que eu preciso pipetar do concentrado para obter esse diluído. Regra da diluição. C1 vezes V1 é igual a C2 vezes V2. Qual que é a minha concentração? 1, 0,1. Qual que é o volume que eu preciso pipetar dele? É o que eu quero descobrir. Então, aí eu ter a concentração 2, 0,01, no volume de 100 mililitros. Se eu usei aqui em mililitros, eu vou achar o outro em mililitros. Então, fazendo essa matemática, 0,01 vezes 100, 0,01 vezes 100, dividido por 0,1, vai dar 10. 10 mililitros. Ou seja, eu tenho que pipetar 10 mililitros da minha solução 0,1, colocar no balão volumétrico e completar com água para 100 mililitros. Aproximadamente aí 90. Ok? Aí eu obtenho a solução diluída que eu quero. Então, lei ou mantra da diluição. C1 vezes V1 é igual a C2 vezes V2. E serve para qualquer tipo de concentração. Molar, percentual, ppm, isso independe. Refaçam aí e tiram as dúvidas. O 1 sempre do concentrado. O 2 sempre do diluído. Sempre dou a dica de fazer o desenho que fica fácil de pegar os dados que você tem de um e de outro, e aquele que está faltando é aquele que você precisa calcular. Verifique aí se dúvidas. Refaçam os exercícios. Volto a repetir. Química a gente aprende só fazendo exercícios.
Não deixe de fazer e refazer os exercícios. Então, ficamos por aqui. Boa noite aí a todos. Bons estudos. Dúvidas, acionem a Lívia, acionem a Júlia. Qualquer coisa, elas me acionam também. E a gente vai tirando as dúvidas. Bons estudos. Show de bola. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.